nome é Valdir, eu sou coordenador de operações aqui do Tecon Suap, tá? E planejamento, me corrigindo ali, mas é que na verdade a gente está unindo as duas áreas, né? E vai ser tudo operações, tá? Bem, tá aqui São Calixto, é o supervisor do planejamento, tem ali o Rafael, ele é planner, tá? Planner de navio e pátio. Tem a Kaline, que é controlador de equipamento, dispatcher, certo? Bem, aqui é onde a coisa realmente é pensada, né? O planejamento o último aqui dá para fechar a porta por causa do ar-condicionado, porque a gente já está ficando muito quente. É aqui que a coisa realmente acontece. Tá? O planejamento é onde são recebidas informações, a documentação, tudo acontece aqui. Tá? Vocês já tiveram a oportunidade de ver lá o pátio, as máquinas, tudo, ver o que é que tá, como é que funciona, mas vamos bater um papo como é que a coisa acontece lá, para acontecer, o que é que a gente precisa fazer no planejamento. Mas antes disso eu queria, não sei se o Avelino deu essa introdução lá, mas eu queria falar um pouco da empresa e do grupo. Eu não sei se ele falou isso lá. Falou? Repete essa bola. Pois bem, então vamos lá. O Tecon Suap é uma empresa privada, certo? Porém que presta um serviço público. Tá? Muita gente confunde Tecon Suap com o Porto de Suape. Nós não somos o Porto de Suape, nós somos o terminal de contêiner. Nós temos a concessão do governo, foi concedida por 30 anos, a partir do ano 2001, para operar um terminal de contêiner. Isso está bem claro, né? Então a gente opera, presta esse serviço, né, de descarregar os navios, embarcar os navios, entregar o contêiner ao cliente, receber o contêiner de exportação do cliente. Isso é o nosso serviço basicamente. Tá? Então o Tecon Suap é a empresa privada. Okay? O grupo a qual nós pertencemos é o grupo ICTSI. É o grupo filipino, tá? Deve ter um know-how aí, mais de 25 anos nessa área de terminal de container, e o grupo detém 23 terminais de container em todo o mundo. Tá? Então aí, nos 5 continentes, nós temos terminais de container. E com isso, o Tecon tem a possibilidade de ter informações, de tecnologia, de ter como é que se diz? O know-how, né, desses outros terminais. Tá? Então, aqui o terminal não surgiu assim, com pessoas que tinham um pensamento e quis montar um terminal e trouxe. Não. O terminal surgiu baseado em todo um espetáculo, uma experiência que já existia de outros terminais, trouxeram toda a tecnologia, coisa que a gente tem de melhor no mercado de portuário. E até que Suap, né, o Tecon Suap, os equipamentos que nós temos aí, é algo que está no top, né, dessa indústria, que é o terminal de container. Certo? Então, o Tecon, ele está aqui, né, já estamos há 10 anos, começando no porto, aí movimentando na faixa de 30 mil containers por ano. Hoje, a gente movimenta essa quantidade por mês. Tá? A movimentação por mês hoje nossa é na faixa de 34, 35 mil containers por mês. Certo? Esperamos agora nesse segundo semestre passar a barreira dos 40 mil por mês. Esse mês agora de agosto ainda não, mas setembro, outubro prometem muito a questão da movimentação. Certo? Então, o ano passado movimentando 340 mil containers, esse ano a expectativa é de passarmos dos 400 mil. Certo? Então é um crescimento até de destaque na indústria internacional do terminal de container. Em Suap, o ano de 2010, o crescimento foi na faixa de 35 mil, ou 35%
em relação ao ano anterior. Isso, nenhum porto do mundo reagiu tão bem à recuperação da economia. Em 2008 e 2009 foi um ano, né, complicado por conta daquela crise mundial. E em 2010 a recuperação do porto foi fantástica. Mas tudo isso devido aos investimentos do governo, enfim, todos esses projetos que aí todo mundo está cansado de ver e a mídia está batendo em cima direto. Mas isso é uma realidade, tá? A movimentação, a gente consegue enxergar isso dia a dia, coisa aumentando. E hoje a gente está atendendo uma média de 66 navios por mês. Esse mês a gente deve chegar aos 70, mas o mês que vem deve passar de 70 navios por mês. Certo? Era uma coisa que essa quantidade de navio de container, é uma coisa que 70 navios de container era um ano para acontecer. Hoje a gente está conseguindo fazer no mês. A média de 2 navios por dia? A média de 2 navios ao dia? Isso, a média é essa. De 66, a média por 30 dá 2,12. Né? Mas a gente com mais de 70, é porque existem dias, e olha que existem dias que não tem navio. Tá? Tem dia que não tem navio. Agora tem dia que só tem um, mas tem dia que tem 3, 4. Há uma previsão para a Copa agora de 2014? Há um crescimento maior do porto, alguma coisa assim parecida? A Copa ela é algo que, isso é um dado estatístico mundial, um evento desse porte sempre traz um aumento de demanda. Mas não só a Copa vai ser responsável pelo nosso aumento de demanda. A demanda ela vai ser muito mais alavancada pelos projetos, né, que vão entrar em operação, antes como a petroquímica, que vai ser um grande produtor de matéria-prima, né, para diversas indústrias, e isso vai trazer diversos avanços da linha de movimentação. O que se fala é que só a petroquímica, isso é o que a gente escuta das pessoas, né, que vêm aqui, só eles vão aumentar em 3.500 contêineres por mês. Só a petroquímica deve aumentar 3.500 contêineres por mês. Então, isso, imagine quando entrar a refinaria e outras empresas que vão funcionar, até a própria Fiat, que se fala, foi lá para a Goiânia, mas eles vão depender de um porto. Vão depender de um porto. A respeito dessa questão que você fala da Fiat, né, de Goiânia, numa entrevista que houve pela CBN, existiu o boato que talvez o governo estadual esteja abrindo um aeroporto e um aeroporto do lado também de Goiânia, para que haja um desafogamento diante do Porto de Suape. Essa questão, o gerenciamento, seria também supervisionado por Porto de Suape ou não? Não. Ou seria assim, uma dependência diferente? Existe, são independentes. É a mesma coisa com o Porto de Suape e o Porto do Recife. Se lá quando chegar a abrir, vai ser um concorrente do porto em si, né? Não só do Tecon. Porque agora é complicado, assim, essa notícia, claro, é excelente se tiver outro porto, isso é mais desenvolvimento, mais um outro recurso, mas não é uma coisa fácil, porque o porto não é. Porto Suape, o projeto Suape é da década de 60. Ele só veio se consolidar mesmo agora nos últimos 10 anos. Mas aí não seria mais viável para a Fiat se embarcar ou embarcar para outros dela de uma pessoa que passaria a ser mais perto do que o Porto de Suape? Porque é o seguinte, se ela for depender de porto, seria, teoricamente, sim, pela distância. Porém, existe um problema, tem que ter navio, a estrutura, mas se o governo investir, mas tem que ter navio atracando lá. Né? Se ele for decidir importar carga da China, o armador ou os armadores vão sair daqui, uma estrutura que já está pronta para ir para outro canto, para descarregar lá para a Fiat, sei lá, 500 contêineres em cada viagem, 200 contêineres, entendeu? Não sei qual é o valor. E a gente, por experiência, sabe que uma montadora, ela nada mais, ela tenta trazer o máximo dos fornecedores para perto dela. E esse foi o intuito de ir para Goiânia, para que as empresas parceiras estejam tudo dentro da mesma área. Então não vão depender tanto de trazer tanto fornecedor de fora. Aqui ela vai ter, claro, tem matéria-prima, mas tem chapa, tem coisa. Então, vai ter coisa que vai ser operado lá em Cabedelo, para o estado de João
Pessoa, para o estado da Paraíba, para a cidade de João Pessoa, é excelente. A indústria vai ficar no meio do caminho de duas capitais. Porém, a estrutura que já existe aqui em Suape, não só do terminal do contêiner, mas das outras estruturas, porque montar um cais, achar uma área com calado de 15 metros, fazer um canal de acesso, enfim, toda essa estrutura não é algo fácil. Tá? Quem conhece a região lá de Itamaracá, que é o principal na ilha de Itapeçoca, sabe que o local lá vai demandar muito investimento. Quando o governo quer, que faz. Né? O cara com dinheiro que faz. E ele talento que faz. Porém, não é algo que eu espero estar vivo para ver. Tá? Não é algo fácil, porque aqui o projeto SUAP, a gente não está nem 30% do que o potencial do SUAP existe. Entendeu? A gente não está nem 30%. E hoje a gente está com um quinto berço de atracação que fala, do projeto que fala em quase 30 berços de atracação. Entendeu? Então é algo que SUAP tem muita coisa ainda a dar. A gente está vendo só um passo, né? É um passo. Realmente está sendo um passo bem dado para você dar. Na verdade, com o apoio do governo que fez, chegar a urgência, ou não, porque dos 30 anos, você fala, se a empresa vai ficar até o final, a intenção é que renove o contrato. Agora, como é uma empresa privada, pode ser que no meio do caminho o dono receba uma proposta de alguém, não quer vender, venda. Mas enfim, a intenção da empresa é ficar aos 30 anos. O investimento, se não fosse ficar aos 30 anos, não faria o investimento que está sendo feito. E a gente vai conversar sobre esse investimento. Tá bom? Então, vamos lá falar de nossa operação. Vocês viram, né, fizeram a volta, viram o terminal, mas puderam observar que o terminal de container ele tem algumas particularidades. A gente consegue enxergar, tem a beira do cais, tem o cais, tem o pátio e a gente tem as operações de gate. Certo? Essas três operações, elas têm que estar bem alinhadas, certo? Para que uma não crie gargalo para a outra, não cause situações, né, que impactem na operação do navio, impactem no pátio, não gere engarrafamento em caminhão, não gere engarrafamento lá fora, os caminhões ficam presos. Então, com isso, essas três operações elas têm que estar bem alinhadas. Então, como alinhar isso? Como fazer isso? Então, isso é tudo pensado aqui no planejamento. A gente tem um sistema informatizado, tá? Os parques produzidos pela empresa Naves, certo? E esse sistema ele nos dá em tempo real uma visão, claro, virtual, né, do pátio, dos navios e do que está acontecendo lá no gate. Correto? Então, o navio atraca e a gente tem as previsões, né? Claro, antecipadamente é enviado a documentação, o número dos contêineres, o que é que vai ser descarregado, tudo é feito, o sistema carrega o sistema com isso, então a gente tem uma visão, né, de como o navio vai chegar e depois quando o navio atraca a gente já tem que ter definido lá quantos guindastes vamos usar, né, quantos portêineres, quantas equipes de trabalho e definir aonde essa carga vai. A gente sabe que tem a carga de importação, né? Quando descarrega do navio, a gente tem carga de importação e tem uma carga chamada de transbordo. Vamos ver o que é o transbordo. Vocês devem estar lendo aí na mídia, sempre fala que SUAP tem tendência a ser um hub port, porto concentrador de carga. O que é isso? São navios grandes, né? Trazem a carga de centro de produção, como essa linha da China, essa linha da Ásia nova, que está na mídia aí, tá o tempo inteiro o governador usando, né, usando como propaganda. Esse navio vem direto da China, chega aqui e descarrega como o primeiro navio do serviço, foi atracado da quarta para quinta-feira, a gente descarregou 900 contêineres. Isso não tem segundo não, 960 contêineres. Então ele descarregou essa quantidade todinha de contêiner, mas são 250 para Pernambuco. O restante são contêineres que vão ser reembarcados em navio menor para ir para o porto de Vitória, que
que vai para o porto de Manaus, vai para o porto de Pecém. Certo? Então, o que é que ele fez? Ele fez uma operação só, um porto grande, tá? Um porto que está equipado, com tecnologia, com máquina, com recurso, fez uma operação rápida, certo? Fez um navio, descarregou esses 1000 contêineres de uma vez só, e depois a gente segregou isso no PAC, organizou para esperar os navios menores para reembarcar e mandar para o destino final. Certo? Então, isso é uma operação de transbordo de carga, que é característica dos transportes. Certo? Então, aqui o SUAB está acontecendo isso por conta da posição geográfica, por conta do investimento, do equipamento que a gente tem, o tipo de equipamento que nós temos. Certo? Então, as 3 operações, voltando à história das operações, tem que estar muito bem alinhado. Para o pátio saber onde é que vai botar essa carga, o pátio vai definir como é que vai embarcar, o pátio. Então, da mesma forma como o gate, o contêiner de exportação, o cliente vai entregar contêiner para exportação, ele chega com um contêiner, tá? Eu tenho um contêiner X, é do cliente tal, vai embarcar em qual navio? O navio tal. Qual é o peso do contêiner? O peso é tal. Qual é a carga do contêiner? É rifle, é tal. Então, todas essas informações, o cliente, o exportador, ele tem que preencher um formulário, que a gente chama de FUI, tá? Formulário único de entrega, e com esse FUI, que é uma declaração juramentada. Ele declara, né, tudo aquilo, ele informa, anexa uma documentação do container, que é a nota fiscal que o transportador usou para fazer a transferência da carga, né, via rodoviária, ele anexa e entrega no gate. O gate checa, insere essas informações no sistema, e daí esse sistema que controla o nosso barco, o planejamento aqui já fez um filtro prévio, tá, para aquele navio. Mas como é que ele sabia que container? Como é que ele fez um filtro prévio? Porque o armador já mandou um booking, que é uma reserva, para aquele container, quer dizer, para aquele tipo de container e navio, já se mandou as reservas. Ó, nesse navio, eu vou ter uma reserva para 10 containers de 40 pés, né, aquele container maior, e o peso em torno de 20 toneladas. Tá? E o gate lá fica esperando esses 10 containers chegar. Chegou o primeiro, chegou o segundo, aí o cliente, por algum motivo lá, se embananou, mandou o 11º. Opa, não, só tinha acesso para 10. Vai ter que aguardar, ó, tem que entrar em contato com o armador, porque o armador é quem define isso. Aí o armador, não, realmente era 11, eu esqueci de atualizar. Ele pediu mais um, eu autorizei. Tá. Da mesma forma, quando chega um container, a reserva era para 20 toneladas, aí chega um container de 30, está diferente. O armador vendeu, negociou com ele um peso, aí ele mandou um container com peso diferente, ó, tem discrepância na informação daqui. Então, isso tem que ser resolvido lá no gate do contexto. O gate é o filtro para poder passar e entrar. Ingressou, na hora que ele dá o comando lá para ingressar, o sistema lá pede ao sistema do planejamento uma posição no pátio. Vou mandar para tal lugar, para tal bloco. Manda para lá que é daquele navio, aquele porto, vai embarcar para tal lugar. Então existe uma logística, né? A gente tem que montar uma logística de pátio para receber essa carga da rua, né? Essa carga que vem aí dos exportadores. Então, vocês podem ver que tudo converge, né? Tudo termina no pátio, né? Tanto a descarga e também começa no pátio, porque o pátio também entrega o container de importação, né? Quando ele chegou, o cliente vem aqui com a nota fiscal, paga os tributos na Receita Federal, resolve o problema dele junto ao faturamento de armazenagem, e depois ele vem para o gate, né, com o passe de porta. É um documento que dá direito ao motorista a ingressar e retirar o container. Então ele vem pegar. Então, quando esse motorista ingressa, vem uma informação do sistema dizendo, ó, o container tal vai ser entregue, o container tal, da pilha tal, do bloco tal vai ser entregue. Certo? Então, essas informações tudo o sistema recebe, daqui colocado como demanda, né, como instrução de trabalho para os operadores que estão no pátio. Aquela máquina que vocês viram, ninguém anda ali para cima e para baixo sem saber o que vai fazer. Lá tem um coletorzinho de dados com uma fila de trabalho para ele. Correto? Então, deixa eu mostrar rapidinho aqui como é que a gente enxerga. Deixa eu pegar aqui o nome.
Isso aqui é uma visão, como se fosse uma visão de satélite, né? Do pátio. Uma visão de satélite. Tá. Aquilo que vocês passearam lá, eu viro um pouquinho pra cá, depois eu viro pra cá. Aquilo que vocês aquilo que vocês deram um passeio aí, a gente enxergando de cima, a gente está vendo isso aqui, tá? O planner, né, quem está acompanhando o pátio, ele pode fazer, ele ter visões desse jeito. Isso aqui é o bloco. Isso é um bloco também olhando por cima, né? Aquela pilha de container olhando a visão por cima. Tá, mas os que estão por baixo, como é que eu vejo? Então, se eu quiser ver o que está embaixo, eu marquei com o mouse, ele abriu para mim ali a pilha de container. Aí eu quero agora ver esse container aqui de baixo. Aqui eu puxei toda a informação a respeito desse container. Então, eu escolhi esse container de propósito para mostrar a vocês. Isso é uma unidade Reefer, tá? É uma unidade refrigerada. Essa unidade refrigerada aqui tem as informações de temperatura, a temperatura do container, qual foi a última leitura. A última leitura, porque a gente tem um sistema também que fica via cabo elétrico monitorando as informações do container, tá? O container ele transmite via cabo elétrico como é que está o status dele, tá? Para os containers que não tem essa tecnologia, a gente tem dois rapazes são dois rapazes por turno, tá? Tem duas pessoas que trabalham e vão atrás desses containers que não tem essa tecnologia. Aí ele vai lá com um coletorzinho de dados e vai inserindo no sistema, fazendo o monitoramento. Tá certo? É o monitoramento do container reefer, isso é uma obrigação do terminal como fiel depositário da carga. Agora me diga uma coisa, esse container, ele é refrigerado, ele fica no mesmo lugar dos outros que não tem refrigeração? Não, fica no local, uma área específica lá. Vocês quando passaram lá devem ter visto uns containers branquinhos que tem umas torres de ferro que lá tem as tomadas elétricas que eles são plugados. Ok? Então lá o container tem que estar plugado o tempo inteiro. Quando eu falei isso para outra turma, perguntou, mas se falta energia? Aí a gente vou responder já a pergunta a gente tem uma mini usina a diesel, certo? Que mantém são 467 tomadas. Depois a gente está ampliando agora com mais 60. A gente vai para 520, 530 tomadas. Tem uma outra expansão prevista que a gente vai chegar a 700 tomadas. Certo? Com isso também a usina lá vai ter que dar uma ampliação. A carga, qual seria a carga dos containers? A carga geralmente. Não, aí são diversas, né? Como eu disse, a gente está esperando movimentar 400 mil containers e tem carga, tem de tudo. Você vem desde sucata a carro importado desses carros de primeira linha. Você já viu aí desovar container com Ferrari, container com aqueles Lamborghini e tal. Mas como as peças separadas? Não, carro montado dentro do container. O carro montadinho lá está lá dentro. Aqueles pós-KM, desce direto aqui, vem de container e é desovado aqui. Os containers são arrumados de acordo com as mercadorias ou... Depende, tá? Vamos lá. Se for carga, que a gente chama IMO, né? A carga perigosa, sim. Carga perigosa, existe o IMDG Code, é uma instrução internacional sobre a segregação de carga perigosa. Que ela tem cargas que são incompatíveis, né? Você não vai botar um produto explosivo junto de um monte de produto inflamável. Você tem que separar veneno perto de produto comestível, alimentar. Mas a gente tem essa segregação que o sistema também ele nos dá uns alertas. Então, na verdade, o senhor tem conhecimento de todos os produtos diferentes de cada container.
Na verdade, a gente não tem um conhecimento, é o que foi declarado, tá? Porque o container pode estar com uma carga perigosa e se o cliente lá não declarou, a gente não tem como saber. Aqui é questão de, sabe que é questão de carro. Se eu posso botar um preço mais barato, dizer que eu estou mandando para o paquete, estou mandando um carro, então eu vou só, se o negócio seria o peso. Mas aí a gente não tem como saber, a gente não tem como saber isso. Mas não é perigoso não saber de repente alguém enganar, não. A gente não tem como, porque até a coisa você é uma coisa que a carga da pessoa, eu não posso abrir todo o container 100%. Porém, é lei, né? A Receita baixou, a Receita Federal brasileira, não é de SUAP, mas a nacional baixou uma portaria que vai ser obrigatória até 2014 todos os portos brasileiros, né, que vão interagir com cargas estrangeiras, né, porque tem porto que é só cabotagem, pode ser são portos fluviais, então não vai precisar ter, mas vai ser obrigatório até 2014 ter scanner, tá? Scanner de raio-x para todo o contêiner que entrar pelo portão e os contêineres que descer do navio e o contêiner quando for sair do portão. Ou, ainda não, mas nós já estamos, vamos ter que se adequar, tá? Até 2014. Até 2013, o scanner vai ter que estar instalado para os contêineres de exportação. Porém, ele já menciona na portaria, tem que estar na posição que, se a Receita quiser, estiver desconfiando de algum contêiner de importação, ela possa usar o scanner. Uma curiosidade, como é que vocês descobriram que tem um container de lixo aí? Não foi aqui, foi em outro porto. Acho que foi em Paranaguá. Paranaguá foi. Não teve em Santos. Foi a Receita, não foi o porto. Não é o terminal. E pra gente, o nosso foco é movimentar o container o mais rápido possível, entendeu? E sem avariar a carga, sem avariar o container, a caixa, consequentemente a carga. Então, a nossa intenção é movimentar o container. Pra gente não tem. Muita gente fala, mas qual é a carga? Qual é a carga? É muito difícil, a gente não tem como manter controle disso. As cargas reefer, sim. Carga reefer a gente tem que ter controle, porque existe um controle de temperatura, ele tem que declarar, existe uma carta de temperatura que ele tem que declarar, ó, meu container tem que ser menos 20 graus. Aí olha lá, peixe, filé de peixe, menos 20. Aí tem outro cliente que bota filé de peixe, é menos 15. O peixe dele é com menos 15, o outro quer mais congelado, o outro quer menos. Mas quem pede é ele. A gente vai monitorando e mantendo. Se caso der um problema, o container for perdendo temperatura, a gente aciona o Reefer, né, a empresa que é prestadora de serviço para reparar. O cara vem, faz o reparo e tal, mantém naquele set point que chama, né, a configuração. Ok? Falando em carga, porque muita gente quer saber a carga. Só uma pergunta. Vocês têm ideia de qual é a carga que o Pernambuco mais exporta? Qual é a carga assim, que a gente mais exporta em Pernambuco? Açúcar. Isso é carga em container, tá? Carga em container. Tem ideia mais ou menos de qual é a carga, qual é o produto que a gente mais exporta? Não, né? Todo mundo passou longe. O produto que a gente mais exporta em Pernambuco é o ar. O ar de Pernambuco sai para o mundo inteiro. Por quê? A gente tem muito container de importação, né? O porto é característico, porto de importação. Com isso, a gente tem muito container vazio e manda um monte de container vazio. São 8.000 containers vazios por mês que são enviados. Porque o porto é tipicamente importador. A nossa indústria ainda não está, apesar de todo esse investimento, exatamente, sai vazio para um dia voltar cheio novamente. Então, a gente também trabalham com a logística reversa? Tá. Como eu disse, né? Aqui o Tecon, nosso foco é operar o terminal de contêiner. Quem faz a logística reversa, essa coisa todinha, são os clientes, né? Cada um no seu quadrado. Certo? Então, o terminal a gente embarca os contêineres vazios. O cliente, que é o armador, que é o proprietário do contêiner, é ele que tem que fazer essa logística reversa, né? Porque aqui tem pouca carga reefer, mas chega muito contêiner reefer aqui para distribuir com esses produtos sadia, enfim. Então, para poder aproveitar o contêiner, ele bota a carga seca, né? Ele pode pegar o contêiner reefer, encher de açúcar, né? Com um saco de açúcar e mandar para um outro porto que use carga contêiner reefer, que esteja mais próximo, que seja mais barato para ele reposicionar em outro canto. Ele aproveitou o contêiner com outra carga. E a criação do container é feita onde? A criação do container mesmo. Fala a construção, né? A fabricação de container. Tá. O Brasil tem uma fábrica só.
porém ela está ruim das pernas porque os chineses são na verdade, os mais fortes. Não é o pioneiro, eles são os mais fortes. Quem começou com container são os americanos e europeus. Tem essa briga. O americano diz que foi ele, o alemão diz que foi ele, o outro diz que foi ele, cada um diz que é ele. Mas aí a fabricação de container, hoje ela, assim, a indústria mais forte na fabricação de container são os chineses. Tá? O Brasil tem uma fábrica em São Paulo, mas ela hoje trabalha muito mais no reparo do container do que propriamente dito na construção, na fabricação de container. Tá? Então, os containers, né, a gente, como eu vim falando, a gente consegue segregar, né, tudo via o sistema. Né? O sistema vai filtrando, o container ingressa lá, a mesma coisa dos containers de transbordo, aquela operação que eu disse, que a gente tem que separar pensando já no navio que vai reembarcar. Tá? A gente geralmente separa pelo porto que vai reembarcar. Então estou descarregando esse navio aí, 100 containers para Manaus, eu segrego ele, os 100 containers de Manaus vão ficar aqui no lugar. Os de Vitória vão estar em outro lugar, os de Salvador em outro, Pecém e assim sucessivamente. Tá certo? Então a gente tem que ter, porque quando o navio que vier buscar, os containers estão num lugar só, fico só com uma máquina enviando para embarcar no navio. Tá? Então a gente tem essa preocupação no barco para estar segregando. Tá? Como é que a gente enxerga as informações? A gente viu como é que enxerga, como é que o planner, né? O pessoal enxerga o pátio, vamos ver como é que enxerga o navio. Vamos lá ver como é que ele enxerga o navio. Esse aqui é o desenho do navio que está atracado ali, quer vir. Esse é o desenho do navio que está atracado nesse momento. Tá? Vocês veem que tem uns numerozinhos ali, tem umas setinhas para cima, para baixo. Setinha para cima quer dizer dos contêineres que faltam ainda ser descarregados. Setinha para baixo são os contêineres que estão faltando ser carregados. Tá? Então, ele quer saber, eu quero saber, falta 17 contêineres aqui. Cliquei lá, ele puxa para mim a lista dos 17 contêineres, quais são, onde está a posição deles lá no pátio, a sequência que eles vão subir no navio, tal, o número, o porto de destino, que é Rio Grande aqui, o tipo do contêiner, enfim. Traz as informações. Na verdade, é possível até acrescentar mais informações nesse. Aqui eu tenho do equipamento, quanta informação eu posso acrescentar nessa listazinha. Entendeu? São tudo informações do container, possíveis em container. Tudo. Então, o planner do navio vai acompanhando o andamento, vai confirmando a unidade a bordo, vai diminuindo o número, tal, vai sumindo, e ele vai acompanhando o que é que está acontecendo lá. Tá, mas eu quero ver a bordo do navio o que é que eu tenho a bordo do navio. Aqui um desenho macro, que o primeiro era um desenho lateral, né, do navio. Nesse desenho já é um desenho fatiado. Eu estou vendo, na verdade, no navio pilha a pilha. Tá, mas eu não quero ver o navio inteiro, eu quero ver só essa pilha aqui. Tá bom, então vamos ver só essa aqui. Eu vejo só essa aqui, certo? O sistema, ele consegue, o planner consegue acompanhar. Existe uma outra coisa. Aqui já não tem mais container descarregado. Vocês estão percebendo que no pátio os containers estão tudo verdinho. Estão tudo verdinho. No navio já tem outras cores. Tem azul, tem vermelho, tem. Poxa, mas por quê? Porque o sistema é configurado, né, por conta da visualização gráfica, ele é configurado cada destino uma cor, para que quando o planner, né, vai visualizar, ele visualiza melhor, né, a distribuição, como é que está, as coresinhas, tá, os quadradinhos. Nós temos os containers lá aqui esse vermelhinho está por cima do azul. Lá no porto, se o navio for para o porto que é a cor azul, vai ter que tirar os containers vermelhinhos de cima para poder descarregar os azuis, para depois botar o vermelhinho para dentro, que é o chamado remoção, né? É um trabalho extra que, se for bem planejado, não é desnecessário. É desnecessário, mas às vezes acontece porque é necessário, porque o espaço, o cara tem que botar container para cima, o comercial lá vendeu o espaço, tem que embarcar, o cara tem que pagar o preço. Então bota os containers a bordo, chega no outro porto, a gente organiza.
Entendeu? Acontece muito disso. Tá, e eu quero chegar lá também no container, saber o que é que tem no container, a mesma coisa lá do parque que eu mostrei. Clicou, ele segura aí, vê as informações do container, número do container, peso, destino, tal, origem, tem um monte de informações que, assim, é necessário o planner ter conhecimento, ok? Aí, outra coisa sobre o navio, sim. Isso aqui, quando eu estou mostrando aqui essa condição de que o navio vai, quando terminar o que está planejado, vai terminar. O que é a posição corrente é essa daqui. Então, sumiu uns contêinerzinhos ali. Essa é o atual. E esse é como vai ficar. Entendeu? Não, a gente só opera container. Navio com carga líquida e é o outro... Aqui também no swap? Tem swap. Aqui o swap opera granel, líquido, granel sólido, mas é em outros terminais. Então, aqui tem a situação de como ele vai sair e aqui a situação de como ele está agora. Quer dizer, está faltando carregar aqueles contêineres que estão aqui em cima. Tá certo? Se a gente for ver o navio inteiro, isso aqui vai ser a condição dele saída, isso aqui é a condição de como ele está agora. A condição de saída aparece um bocado de contêiner aqui, tá vendo? Em média, por navio, leva quantas toneladas? Depende do tamanho. De quantas toneladas? Aí tem navio pequenininho para 1.000 toneladas, tem navio para 150 mil, tem navio, mas a gente tem uma média, o tamanho dos navios que a gente opera é numa média de para 2.000 contêineres, 2.500 teus, 2.500 contêineres. Mas a gente já é apto a operar navios até de 6.500 teus, a gente já consegue operar, ainda consegue operar. Estamos comprando mais 2 contêineres que vão ser para os navios até 9.000 teus. Houve uma aconteceu que o maior navio, cargueiro, contêiner, que inclusive atracou aqui, acho que uns anos atrás. Ele atracou para descarrega ou carrega? Não sei se você está lembrando. Foi até reportagem que saiu na Folha, no jornal. Mas foi o maior navio de container do mundo, né? Que foi até acho que 3 anos para cá. E a única coisa que comportava seria isso. Na época. Teve um. Porque assim, isso se for o navio que eu estou pensando, que era o Monte Rosa. Acho que era. Monte Rosa era o maior navio de contêiner que operava na costa brasileira. Não era do mundo, não. Porque a gente não tem. Talvez a notícia tenha passado errado e gerou a interpretação. Porque era que eu lembro de navio que foi feito sobre questão de tamanho, tinha sido o Monte Rosa. Foi o navio da costa, o maior navio da costa brasileira, né, que atracou aqui. E aqui ele tem condição de atracar 100% full, né? 100% de carregado. Ele vai a Santos, mas em Santos ele não consegue. Devido ao calado lá, que não é como o nosso. Por isso que na época houve até a drenagem de alguns metros. Para poder deixar no padrão, porque o nosso padrão é 15,5. Isso é nacional? Não, o padrão aqui em Suape é 15,5. Né? E tem que fazer a manutenção, porque quer não, vai a areia, o sedimento vai se depositando, vai diminuindo isso, né? Então tem que fazer uma manutenção aí de 2, 3 anos, a cada 2, 3 anos tem que ter Segurança. Questão da segurança, não aconteceu alguns Tá, segurança do quê? Do trabalho. Segurança assim, acidente. Então, acidente, isso aí numa operação desse tamanho, acidentes acontecem. Isso aí é quase que impossível garantir 100% sem acidente. Agora, o que nunca aconteceu foi acidente com morte. Tá? Com morte, graças a Deus a gente nunca teve um acidente aqui com morte. Tá? Os acidentes, na maioria dos casos, são ou danos materiais ou pequenos danos, né, no trabalhador. Vai fixar o container, prende o dedo, entendeu? O cara machuca o dedo, tá no navio, escorrega, leva uma queda, tá no navio, andando de costa, no navio tem muito altos e baixos, o cara leva uma queda, cai, bate com a cabeça, bate com o ombro, machuca o braço, coisa desse tipo. A gente, graças a Deus, nunca teve assim, acidentes com morte, com vítimas. A gente diz que, Papai do Céu, ele, se não mora aqui, mas pelo menos ele passa um tempinho aqui, passa
passo um olhinho de vez em quando. Em transportadora rodoviária, existe muito extravio de mercadoria. Nesse caso, questão de portos, por hipótese, existe extravios também de contêineres ou isso é muito raro, 1% ou chega a menos? Possível é, né? Possível é. Extravio de mercadoria, sempre, isso é possível porque a mente humana, para fazer o mal, ela está trabalhando. Tem gente que está aqui conversando, aprendendo, mas tem gente que está aí pensando o que é que vai fazer, né? Por isso que vocês veem, tem placas que é proibido bater foto dentro do terminal. A gente proíbe, a gente sabe que na faculdade é permitido o pessoal bater foto, mas por padrão, se a gente pegar uma pessoa batendo foto, o que é isso? O cara está no caminhão, está com a foto batendo foto, o que é que quer fazer? Né? Como aconteceu lá embaixo, a menina abordou para perceber as fotos que ele estava tirando. Aí existe esse tipo de coisa. Então, deixa eu ver que o Avelino está chamando. Oi, Avelino. Tá, eu estou também terminando aqui com o pessoal. Tá bom, valeu. Então, por isso que a gente tem essa preocupação, questão de segurança. O terminal, né, como todo terminal que quer fazer negócio, todo porto, né, que quer fazer negócio com os Estados Unidos, tem que ter o código de segurança, tem que ter uma certificação do ISTS, né, que é o Código Internacional de Segurança Portuária. Então, a gente tem procedimentos, né, para entrar, o professor lá teve que enviar a lista de vocês, com o CPF e tal. Na hora de entrar, a moça saiu chamando, conferindo as pessoas, enfim. Quem estava faltando a numeração teve que ir lá no guichezinho completar a numeração do CPF. Existem uns procedimentos, né, que a gente tem que tomar cuidado. Não existe histórico de questões de terrorismo, né, no Brasil, mas questões a gente sabe que existem questões de roubo, questões de desvio de mercadoria, sempre tem. Né, porque mas hoje o índice chega a ter porcentagem de 1%, 2%? É muito pequeno, assim, o que ocorre, do que ocorreu, na verdade, ocorreu num passado distante, mas aí tinha coisa que saiu na mídia e tudo, o caminhão saía, mas a coisa não acontecia nem muito aqui. Né? Existia um envolvimento de um funcionário, mas, na verdade, o cara simulava um procedimento que era uma transferência, que chamam de DTA, né? Um trânsito aduaneiro para um outro terminal alfandegado. Só que no meio do caminho ele desviava a carga. Então a coisa, o roubo mesmo acontecia externo, não era aqui dentro. Tem seguro, A empresa tem que ter, nós temos um seguro, temos que ter seguro para prever esse tipo de coisa. Né? Mas enfim, a gente tem diversos cuidados que são tomados, né? A gente tem, são 2 motoqueiros que ficam rondando a área 24 horas, eles têm uma rotina que nem eu sei como é, porque tem hora que é de um jeito, tem hora que é de outro. Eles fazem um caminho, tem o CFTV, que tem uma pessoa também 24 horas monitorando o CFTV e acompanhando toda e qualquer movimentação estranha, certo? Mas, enfim, como eu disse, a mente humana é mais poderosa, né? Mas aí vem aquela questão, por exemplo, todo carro que tem transportadoras, ela tem um seguro. Aí vem aquela pergunta anterior que eu tinha feito. Como é que você pode pagar um seguro se você não tem a certeza do que está dentro do próprio container? Eu posso dizer a você que eu tenho uma Land Rover dentro do carro e você está tendo seguro. Então, quer dizer, eu vou declarar na minha nota fiscal para você um produto. Você está recebendo um comigo lacrado e vai enviar para outro produto. Chega a locadora, chegou um Fusca, não chegou uma Land Rover. E aí, como é que fica? Certo, mas você vai pagar o seguro, fica em cima do que eu declarei. Mas isso você está falando em questão de roubo, né? Em questão de roubo. De avaria, não, de avaria você vai ver. Quando bateu, quebrou, você vai ver. No salvado, né, no que aconteceu, você vai ver o que é a mercadoria. Agora, no roubo, na questão do roubo, aí sim, a gente fica sem parâmetro e até o seguro nosso. Ele não cobre roubo. Seguro de roubo, nem seguro de caminhão, seguro de transportador é difícil de ter. Porque o cara começa a ter aquelas coisas de ter que ter escolta, ter que ter não sei o quê, né? O desvio de produto, a própria transportadora não aceita um vídeo, por exemplo. Se você mandar um vídeo de um para-brisa de São Paulo para Pernambuco, não é toda transportadora. Não pega. Né? Nem toda pega porque o seguro dele não tem. Ele passa até mesmo o preço do próprio produto. Aí aquela coisa do seguro, a coisa
que vai ter que ser estudado caso a caso, né? E tem a questão da franquia, nossa, a franquia tem uma franquia alta, então a empresa assume o risco até tanto, até X, entendeu? Até X, o prejuízo for de R$1.000, acionar o seguro para R$1.000. R$1.000, por exemplo, com um pago. Tem várias coisas que podem ocorrer. Na questão da segurança, tanto do trabalho como segurança patrimonial, a gente busca, né, ter índice zero. Essa é a busca constante. Tá? Os acidentes de trabalho, quando ocorrem, eles são monitorados, existe a comissão, a CIPA, se reúne e tal. A gente, com o CERN nosso, aqui a empresa, para ver a questão da segurança, nós somos obrigados por lei a ter um técnico de segurança. A empresa tem 4. São 4 técnicos de segurança que se revezam, para a gente procura ter um técnico de segurança 24 horas também, para nos casos ter um técnico para ter a visão crítica do que realmente aconteceu, estudar o acontecido para que seja feito um estudo, um plano de ação para que aquilo não torne a acontecer. Tá? Então existem ocorrências que infelizmente não tem como evitar, né? Muitas vezes desvio do motorista ou do operador, entendeu? Oi Evelyn. Não, estou terminando. Por quê? Vai juntar tudinho aí? Ah, tá, né? Então eu estou terminando com ele para ver. Só voltando na questão do sistema, rapidinho, você disse que era via satélite. E como ele é atualizado? Não era visão. Não, a visão era feita com satélite, visão de cima, né? Ele é atualizado porque é o seguinte, em todas as máquinas a gente tem coletores de dados, tá? Funciona com a rede Wi-Fi, né? A rede wireless, a rede sem fio, e o operador recebe as instruções no coletor e ele confirma a execução do trabalho no coletor. Então isso vai alimentando. Da mesma forma, na beira do cais, os controladores, né, ficam com um coletor de dados manual, né, também conectado à rede, conectado ao sistema via coletor de dados. Certo? Então ele recebe a instrução e confirma as instruções lá direto no coletor. Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ideia, alguma coisa que queira comentar, que queira saber? Dúvida nenhuma. Saber assim, quando eu estou no PSF, qual a formação de vocês? A formação de vocês? A ação é mais diversa, né? Aqui é mais diversa. Mas a gente busca sempre na área da administração. Não. A gente busca sempre mais na área da administração, logística. Hoje a gente tem um programa de estágio, mas o estágio nosso aqui, o programa de estágio nosso é mais na área comercial. É mais para aprender muito como é que é o funcionamento e tal. Dependendo da pessoa, a gente absorve para outras áreas. Lá tem muita empresa que tem programas de trainee, programas de estágio. Tem vários caminhos, né, de se chegar. Mas o do estágio é um caminho que é mais sensato, né, assim, No caso de vocês, a entrega do currículo, pelo site. Mas pelo site você tem um linkzinho lá, você consegue mandar e enviar o currículo. Não é compulsado não. Nós somos todos, você contratado.